Olá, turminha! Vamos a uma aula de matemática. A aula de hoje é com o segundo M6. Quem está falando aqui é a professora Carla. Espero que todos estejam bem, que todos estejam em casa se cuidando, se prevenindo, que tudo isso possa passar logo e em breve possamos estar juntos novamente no sistema presencial de aula. Enquanto isso, vamos fazendo nossas aulas daqui, do jeitinho que podemos, para que vocês não tenham nenhuma perca. Um beijo, um abraço a todos. Vamos dar início ao conteúdo do segundo bimestre, que será matrizes. Vamos trabalhar a habilidade aqui de compreender o significado das matrizes e das operações entre elas, na representação de tabelas e de transformações geométricas no plano. Mas o que são matrizes? Matriz nada mais é do que uma tabela, uma representação numérica numa forma de tabela. Nós vamos ver o conceito dela aqui e entender como funciona. Então, nós temos aqui a definição de matrizes. Toda matriz tem o formato M por N. É assim que a gente lê. M por N. Onde o M representa o número de linhas da minha matriz e o N vai representar o número de colunas. Como assim, professora? Então, nós temos aqui 3 tipos de matrizes, tá? Primeiramente, toda matriz ela é chamada por uma letra do nosso alfabeto maiúscula. Então, eu tenho a matriz A aqui, tenho a matriz B e tenho a matriz C, correto? Olha como que é o tipo da matriz. Na ordem M por N. Primeiro, nós representamos o número de linhas. Eu tenho essa matriz A que eu tenho 1, 2 linhas por 1, 2 colunas. Ela é do tipo 2 por 2. Olha a matriz B. Ela é do tipo 3 por 2. O que isso quer dizer? Eu tenho 1, 2, 3 linhas. Primeiro eu represento o número de linhas e tenho 1, 2 colunas. Então, eu tenho que o número de colunas é igual a 2. A matriz B é do tipo 3 por 2. E a matriz C? Nós temos uma matriz C do tipo 4 por 2. O que isso quer dizer? Eu tenho 4 linhas e depois 2 colunas. Eu sempre represento primeiro o número de linhas e depois o de colunas. Representação de matrizes. Existem diversas maneiras de representarmos uma matriz. De que maneira ela pode ser representada? Entre colchetes, parênteses, barras simples ou barras duplas. Vejamos o exemplo. Então, aqui eu tenho uma matriz A representada entre colchetes, mas eu poderia representar uma matriz B entre parênteses, ou então a matriz C entre uma barra simples, e a matriz D foi representada aqui por barras duplas. Só existem essas 4 maneiras de se representar uma matriz. Vejamos aqui os elementos de uma matriz. Nós temos aqui uma matriz genérica. Cada um desses elementos aqui são substituídos por um número qualquer. Mas aqui está na forma genérica para a gente poder compreender como é montada uma matriz. Como eu disse a vocês, toda matriz tem que ser chamada por uma letra maiúscula, e então seus elementos vão ser chamados por uma letra minúscula, a mesma letra pertencente à matriz. Eu tenho aqui uma matriz A, seus elementos vão ser os Azinhos. Se eu tivesse uma matriz B, eu teria os elementos Bzinhos. Se eu tivesse uma matriz C, os seus elementos seriam representados pelos Czinhos, ok? E o que quer dizer esses números que acompanham cada um dos elementos aqui? Esses números aqui são chamados de índices da nossa matriz. O que são os índices da nossa matriz? Ele representa a posição em que o elemento se encontra numa matriz. Como assim a posição? Veja esse primeiro elemento aqui. Ele está localizado na primeira linha com a primeira coluna. Lembra que eu represento primeiro o número de linhas e depois colunas. Então, ele está na primeira linha, primeira coluna. Olha esse outro elemento aqui. Ele está na primeira linha, mas agora ele está na segunda coluna. Primeira linha, segunda coluna. E assim por diante. Esse elemento está na primeira linha, terceira coluna, e eu faço isso sucessivamente de acordo com o número de elementos que eu possuí na minha matriz. Então, eu posso ter N colunas aqui, o número de coluna que eu quiser, quaisquer. Aqui já esse elemento, ele está na primeira, segunda linha e primeira coluna. Então, ele é representado pelo A21, segunda linha, primeira coluna. Esse elemento é o A22, ele está na segunda linha, segunda coluna. Esse é o A23,
porque ele está na segunda linha, terceira coluna e assim sucessivamente. Se eu tiver mais elementos, passei para a terceira linha, mesma coisa. Esse elemento está localizado na terceira linha com a primeira coluna. É o elemento A31. Depois eu tenho o elemento A32, terceira linha, segunda coluna. E vou fazendo isso sucessivamente de acordo com o número de colunas e sucessivamente de acordo com o número de linhas, ok? Vejamos um exemplo aqui. Então, eu já tenho uma matriz aqui e eu quero saber quem são esses elementos, tá bom? Então, lembrando, primeiro sempre o número de linhas e depois o número de colunas. Quem é o elemento A11? O elemento que se localiza na primeira linha e primeira coluna. Primeira linha, primeira coluna, o elemento é o 1. Quem é o elemento A12? Qual é o elemento que está na primeira linha e segunda coluna? Primeira linha, segunda coluna, é o elemento 4. O elemento A13, primeira linha, terceira coluna. Primeira linha, terceira coluna, é o 0. O elemento A21, segunda linha agora e primeira coluna. O elemento é o -2. O elemento A22 está na segunda linha, segunda coluna. Segunda linha, segunda coluna, eu tenho 4. E o elemento A23 está localizado na segunda linha, terceira coluna. Segunda linha, terceira coluna. É o elemento 3, correto?